O bom pastor, um amor que cuida e se sacrifica. Quantas vezes me senti como uma ovelha perdida, sozinho, cercado por desafios que parecem muito maiores do que eu posso suportar. Já houve dias em que procurei respostas, alguém para me guiar, mas tudo ao meu redor parecia escuro, confuso, sem saída. E em meio a isso me pergunto, será que alguém se importa? Será que alguém entende a dor que estou sentindo? Quando leio sobre Jesus como o bom pastor, é como se ele estivesse falando diretamente comigo. Ele diz que conhece minhas lutas, que sabe pelo que estou passando e que não vai me abandonar, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa ideia de ter alguém que me guia, que me protege e que está disposto a dar a própria vida por mim é tão poderosa que me faz enxergar além da dor. Neste momento, enquanto reflito sobre essa passagem, me pergunto, e se ele realmente for o pastor que estou buscando? E se ele puder trazer a paz que tanto preciso? Hoje, quero explorar essa promessa com você. Vamos juntos descobrir como o bom pastor pode transformar nossa dor em força, nossa confusão em direção e nosso vazio em plenitude. Se você, assim como eu, também está enfrentando dificuldades, vamos dar esse passo de fé e entender o que significa ser cuidado por aquele que jamais nos abandona. O pastor verdadeiro e o ladrão, quem tem acesso ao meu coração? Muitas vezes, sinto como se minha vida fosse um aprisco, um lugar que deveria ser seguro, mas que frequentemente parece vulnerável. Já tive momentos em que fui enganado por vozes que prometiam soluções fáceis, atalhos para a felicidade, mas que no final só deixaram marcas de frustração e dor. Essas vozes são como ladrões, entrando sem permissão, apenas para roubar minha paz, destruir meus sonhos e me deixar ainda mais perdido. Em João 10, Jesus faz uma distinção clara entre ele, o pastor verdadeiro, e esses ladrões. O ladrão não entra pela porta, mas pula por outro lugar. Ele não tem direito de estar ali, mas invade para explorar e se beneficiar daquilo que não lhe pertence. Essa descrição me faz pensar nas tantas influências negativas que muitas vezes deixo entrar na minha vida sem perceber. Pode ser um pensamento destrutivo, um hábito prejudicial ou até pessoas que só querem tirar algo de mim sem se importar com o que isso me custa. Jesus, por outro lado, entra pela porta. Ele não precisa enganar ou forçar a entrada, porque é o pastor legítimo, aquele que tem autoridade sobre o aprisco. Ele conhece o rebanho e, mais importante, o rebanho o conhece. Essa diferença é marcante. Enquanto o ladrão entra para prejudicar, o pastor entra para proteger, guiar e dar vida. Isso me faz refletir sobre como Jesus se apresenta, não apenas como um líder, mas como alguém profundamente comprometido com o meu bem-estar. Ele não é apenas mais uma voz entre tantas, ele é aquele que realmente se importa comigo. Mas reconhecer essa diferença exige atenção. Em um mundo cheio de ruídos, como posso distinguir a voz do pastor verdadeiro em meio às vozes dos ladrões? Jesus nos dá a resposta. As ovelhas reconhecem a voz do pastor porque já passaram tempo com ele, porque o conhecem intimamente. Isso me desafia a olhar para a minha própria vida. Será que tenho dedicado tempo suficiente para ouvir a voz de Jesus? Ou será que estou tão distraído que nem percebo quando os ladrões entram? Além disso, essa passagem me ensina que o pastor não apenas cuida do rebanho, ele o defende. Jesus não é passivo diante do perigo. Ele é aquele que se coloca entre as ovelhas e os lobos, aquele que protege até o último recurso, até a própria vida. Isso me faz pensar, quantas vezes tentei enfrentar os ladrões sozinho, sem buscar o auxílio do pastor?
Quantas vezes tentei proteger meu próprio coração com minhas forças limitadas, quando Jesus estava ali, pronto para lutar por mim. Essa imagem do pastor verdadeiro também me desafia a confiar. Deixar que Jesus seja o guardião do meu coração significa entregar a Ele o controle das portas da minha vida. Significa permitir que Ele seja quem decide quem entra e quem fica de fora. É um ato de fé, porque abrir mão do controle não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, é libertador saber que estou sob os cuidados de alguém que me conhece profundamente e que só deseja o meu bem. Por fim, essa distinção entre o pastor verdadeiro e o ladrão me lembra que a escolha é minha. Posso continuar tentando lidar com os ladrões sozinho, deixando que eles roubem minha alegria e paz, ou posso confiar no pastor que deu a vida por mim. Ele não é apenas uma figura distante. Ele é aquele que está à porta, chamando pelo meu nome, esperando que eu o deixe entrar e assuma o cuidado do meu coração. Hoje, ao refletir sobre isso, pergunto a mim mesmo: quem tem acesso ao meu coração? Tenho deixado os ladrões invadirem ou tenho buscado ouvir a voz do pastor verdadeiro? Jesus me convida a deixar que Ele seja o guardião da minha vida, e a promessa é clara: se o seguir, encontrarei segurança, propósito e uma vida plena. A decisão está diante de mim, e tudo o que Ele espera é que eu confie e abra a porta para o único pastor que verdadeiramente se importa comigo. Jesus, a porta e o bom pastor, o caminho para a vida e a proteção que preciso. Em tantos momentos da minha vida, me senti perdido, como se estivesse preso em um ciclo de escolhas erradas e caminhos sem saída. É como se eu andasse por um labirinto, buscando desesperadamente uma saída, mas sempre voltando ao mesmo ponto de partida. Quantas vezes busquei portas que prometiam alívio e segurança, mas que acabaram me levando a mais dores e frustrações. Nesse contexto, as palavras de Jesus quando ele diz: "Eu sou a porta", João 10:9, soam como uma promessa que ilumina a escuridão do meu coração. Jesus não diz que é uma entre muitas portas, mas a porta. Isso me faz refletir sobre quantas vezes procurei respostas em lugares errados, tentando abrir portas que nunca me levariam à verdadeira paz. Ele é claro: se alguém entrar por ele, será salvo. Essa promessa fala de segurança, algo que todos nós buscamos, especialmente em tempos de incerteza e sofrimento. Mas também vai além, oferecendo pastos verdes, um lugar de descanso e renovação. É um convite a confiar e entrar por essa porta que não apenas protege, mas também transforma. Mais adiante, Jesus se apresenta como o bom pastor, e isso complementa perfeitamente a imagem da porta. Ele não é apenas o caminho pelo qual entro para encontrar proteção. Ele é aquele que me guia depois que entro. Ele me conhece profundamente, sabe das minhas fraquezas, e ainda assim me chama pelo nome. Essa intimidade é algo que nenhuma outra voz pode oferecer. Jesus não é um líder distante ou indiferente. Ele é um pastor que caminha comigo, que se importa com cada detalhe da minha vida e que está disposto a dar a própria vida para garantir que eu esteja seguro. Ao contrastar o bom pastor com os ladrões e mercenários, Jesus deixa claro que muitas vozes tentam nos enganar. Essas vozes, muitas vezes, prometem atalhos para a felicidade ou alívio imediato, mas acabam roubando nossa paz e nos deixando ainda mais perdidos. Quantas vezes já confiei nessas vozes e me arrependi? Os ladrões vêm para roubar, matar e destruir, mas o bom pastor vem para dar vida, e vida em abundância. Isso me faz perguntar: estou realmente buscando a vida que Jesus oferece, ou tenho me deixado levar por promessas vazias? A metáfora do bom pastor também fala de proteção. Jesus não é apenas um guia.
Ele é o guardião do rebanho. Quando o perigo surge, ele não foge como um mercenário que só está interessado em si mesmo. Ele enfrenta o perigo, se coloca entre o lobo e as ovelhas, e até entrega a própria vida para salvar as que ama. Isso me faz pensar: quantas vezes tentei enfrentar os lobos da vida sozinho, sem buscar a ajuda do pastor que está sempre ao meu lado? Essa reflexão sobre Jesus como a porta e o bom pastor também traz um convite à entrega. Entrar pela porta exige confiança. Seguir o pastor exige rendição. Não é fácil abrir mão do controle, especialmente quando já fui ferido tantas vezes. Mas Jesus não exige perfeição. Ele só espera que eu o ouça, que confie na sua voz e o siga. E quando faço isso, descubro que ele não apenas me guia, mas também renova minhas forças, me conduzindo a lugares de paz e plenitude que eu nunca poderia alcançar sozinho. Por fim, essa imagem de Jesus como a porta e o bom pastor me lembra que ele é tudo o que eu preciso. Ele é o caminho para a segurança que busco, a voz que me guia quando estou perdido, e a presença que me proteger nos momentos de maior vulnerabilidade. Ele não promete que a vida será fácil, mas garante que eu nunca estarei sozinho. Hoje, ao refletir sobre essa verdade, me pergunto: estou disposto a entrar por essa porta e confiar no cuidado do bom pastor? Essa decisão de confiar em Jesus é a escolha mais importante que posso fazer. Ele não apenas oferece proteção e direção, mas também promete uma vida abundante, uma vida cheia de propósito e significado. E ao ouvir a sua voz, percebo que é através dele que encontro o que meu coração mais deseja: paz, segurança e um amor que nunca falha. O bom pastor dá sua vida, o amor que me resgata. Em momentos de dificuldade, muitas vezes me pergunto: será que alguém realmente se importa comigo? Será que alguém entende a profundidade da minha dor e estaria disposto a fazer algo por mim? O mundo pode ser solitário, e às vezes parece que todos estão apenas preocupados com seus próprios interesses. É nesse cenário que as palavras de Jesus em João 10 tocam o coração de maneira tão poderosa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Essas palavras não são apenas uma promessa de cuidado. Elas revelam a profundidade de um amor que é incomparável. Jesus não é um pastor qualquer. Ele não cuida do rebanho porque é um trabalho ou obrigação. Ele cuida porque ama. E esse amor não é superficial ou condicionado. É um amor que o levou a entregar sua própria vida por pessoas como eu, com falhas, dúvidas e medos. Quantas vezes já experimentei rejeição ou me senti indigno de ser amado? Mas aqui está Jesus, dizendo que minha vida vale tanto para Ele que Ele estava disposto a sacrificar a sua para que eu pudesse viver. Ao contrastar o bom pastor com o mercenário, Jesus me faz refletir sobre todas as coisas e pessoas nas quais já depositei minha confiança, mas que me abandonaram no momento de maior necessidade. O mercenário foge quando vê o lobo se aproximar, porque ele não se importa com as ovelhas. Ele está ali por interesse próprio, e quando as coisas ficam difíceis, ele prioriza a si mesmo. Quantas vezes já confiei em mercenários da vida, seja em relacionamentos que não eram sinceros, em objetivos que me deixaram vazio, ou até em minhas próprias forças, que falharam quando mais precisei. Mas Jesus é diferente. Ele não foge diante do perigo. Ele não apenas enfrenta o lobo, ele dá a vida para salvar as ovelhas. Essa imagem me emociona profundamente, porque mostra que ele vê valor em mim, mesmo quando eu mesmo não consigo enxergar. Ele me protege de inimigos que muitas vezes nem percebo, inimigos que vêm para roubar minha paz, destruir minha esperança e me afastar de Deus. E ele faz isso não apenas com palavras,
mas com ações. Sua morte na cruz é a maior prova de que ele está disposto a pagar o preço mais alto por mim. Essa entrega de Jesus também me desafia a refletir sobre como eu respondo a esse amor. Ele não me força a segui-lo. Ele apenas me chama, com uma voz cheia de ternura e paciência, esperando que eu reconheça o quanto ele se importa comigo. Mas às vezes, minha insegurança ou meu orgulho me impedem de confiar plenamente nele. É como se eu quisesse enfrentar os lobos sozinho, sem perceber que o pastor já está ali, pronto para lutar por mim. E há algo ainda mais profundo nesse sacrifício. Jesus não apenas deu a vida por mim, mas ele fez isso voluntariamente. Ele diz: "Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade." João 10:18. Isso significa que ele escolheu me amar. Ele escolheu se entregar por mim, mesmo sabendo das minhas falhas, dos meus pecados, das vezes em que eu tentaria viver longe dele. Esse tipo de amor é difícil de compreender, porque é tão diferente de tudo o que o mundo oferece. Por fim, essa verdade me convida a uma decisão. O bom pastor deu a vida por mim. Agora, cabe a mim decidir se quero segui-lo. Ele não promete que a vida será fácil, mas garante que eu nunca estarei sozinho. Ele é o pastor que não só me protege, mas também me guia para uma vida plena, uma vida de propósito e paz. Hoje, ao refletir sobre esse sacrifício, me pergunto: estou vivendo como alguém que entende o valor desse amor? Estou disposto a deixar que o bom pastor me guie, mesmo quando o caminho parece incerto? Ele já provou que sou importante para ele. Agora é minha vez de responder a esse amor com confiança, entrega e gratidão. Porque o bom pastor não apenas deu a vida por mim, ele vive para me guiar todos os dias, até o momento em que estarei finalmente seguro nos pastos eternos que ele preparou. Um rebanho e um pastor, unidade na diversidade pelo amor de Cristo. Quantas vezes, em meio aos desafios da vida, me senti sozinho, como se ninguém realmente entendesse minhas lutas ou compartilhasse dos meus sonhos. O sentimento de isolamento é um peso, e as divisões ao meu redor parecem apenas aprofundar essa sensação. Em um mundo marcado por tantas diferenças de ideias, crenças, culturas e até objetivos, as palavras de Jesus em João 10:16 surgem como uma promessa consoladora. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa declaração me faz refletir sobre o plano de Deus para a humanidade. Jesus não veio apenas para um grupo específico, mas para reunir todos sob o seu cuidado. Ele nos convida a fazer parte de um único rebanho, independentemente das diferenças que possam nos separar. Isso me lembra de como muitas vezes permito que as barreiras sociais, culturais ou até emocionais me afastem das pessoas ao meu redor, criando muros onde Deus quer construir pontes. Jesus, como o único pastor desse grande rebanho, nos mostra que a verdadeira unidade não está em sermos todos iguais, mas em seguirmos a mesma voz. Ele não nos chama para perder nossa individualidade, mas para vivermos em harmonia, cada um com sua história, seus dons e seus desafios, sob a liderança dele. Essa ideia me desafia a olhar para além das diferenças e a reconhecer que, no fundo, todos compartilhamos a mesma necessidade: sermos cuidados e guiados pelo pastor que nos ama profundamente. Ao falar de outras ovelhas, Jesus também me faz pensar sobre o alcance universal do seu amor. Ele não exclui ninguém. Ele está sempre buscando aqueles que ainda não o conhecem, chamando-os com paciência e amor.
Isso me faz refletir sobre o quanto sou chamado a fazer parte desse processo. Como alguém que já ouviu a voz do bom pastor, estou sendo convidado a ajudar a reunir esse rebanho, não com julgamentos ou imposições, mas com a mesma compaixão que Jesus demonstra por mim. A metáfora de um só rebanho também me leva a considerar a segurança e a proteção que encontramos na unidade com Cristo. Quando estou sozinho, os perigos parecem maiores, os desafios mais difíceis de enfrentar. Mas quando faço parte de um rebanho guiado pelo bom pastor, não apenas encontro direção, mas também companhia. A força na comunidade, no cuidado mútuo, no apoio que recebemos uns dos outros enquanto seguimos a mesma voz. No entanto, essa unidade também exige uma resposta da minha parte. Para fazer parte desse rebanho, preciso estar disposto a ouvir a voz do pastor e segui-lo. Isso significa abrir mão de minhas próprias vontades e aprender a confiar na direção dele, mesmo quando o caminho parece incerto. E isso não é fácil. Em um mundo que valoriza a independência e a autossuficiência, ser uma ovelha que depende de um pastor pode parecer fraqueza. Mas, na verdade, é uma escolha de sabedoria e fé, porque reconheço que sozinho não consigo enfrentar os lobos e encontrar os pastos verdes que minha alma tanto deseja. Por fim, as palavras de Jesus sobre um só rebanho e um só pastor me lembram da esperança que tenho nele. Um dia, todas as divisões que nos separam desaparecerão e estaremos juntos como uma grande família, adorando ao único que deu a vida por nós. Enquanto esse dia não chega, sou chamado a viver essa verdade aqui e agora, buscando a unidade, servindo com amor e seguindo fielmente a voz de Jesus. Hoje, ao refletir sobre isso, pergunto a mim mesmo: estou verdadeiramente vivendo como parte do rebanho de Cristo? Tenho buscado ouvir a sua voz e trabalhar pela unidade, ou tenho permitido que as diferenças e distrações me afastem desse propósito? O bom pastor nos chama para uma vida de comunhão, amor e propósito. Cabe a mim decidir se quero fazer parte desse grande rebanho, onde encontro não apenas direção, mas também a paz e a segurança que só Ele pode oferecer. A autoridade do bom pastor, o poder de quem ama e protege. Ao longo da minha vida, percebo como a palavra autoridade muitas vezes carrega um peso. Em muitos contextos ela é associada a controle, imposição e até abuso de poder. Mas em João 10, quando Jesus fala sobre a sua autoridade como o bom pastor, ele apresenta uma perspectiva completamente diferente. Sua autoridade não é usada para dominar ou explorar, mas para proteger, guiar e, acima de tudo, amar. Ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. João 10:18. Essas palavras me fazem refletir sobre o caráter único de Jesus. Ele não é apenas um líder, ele é um pastor com autoridade divina. Essa autoridade não foi forçada a ele, nem adquirida por meio de poder humano. Ela é intrínseca à sua natureza como filho de Deus. Ele não apenas conhece o rebanho, ele tem o poder de proteger e salvar cada uma das ovelhas, até mesmo diante dos maiores perigos. Isso me dá esperança, especialmente nos momentos em que sinto que não tenho forças para enfrentar as tempestades da vida. A autoridade de Jesus se manifesta primeiramente em sua escolha de dar a vida. Ele não foi obrigado a morrer por nós. Ele escolheu fazê-lo por amor. Isso me faz pensar: quantas vezes já tive medo de me entregar totalmente a Ele, achando que estaria perdendo minha liberdade. Mas aqui está Jesus, mostrando que sua autoridade não escraviza, ela liberta. Ele se entregou voluntariamente para que eu pudesse ser livre do pecado, do medo e da condenação.
Além disso, a autoridade do bom pastor não se limita ao sacrifício. Ele também tem o poder de retomar a vida. A ressurreição de Jesus não é apenas uma prova de sua divindade. É a garantia de que nenhum inimigo, nem mesmo a morte, pode derrotá-lo. Isso me dá confiança, porque sei que estou sob os cuidados de alguém que não apenas deseja o meu bem, mas que também tem o poder para realizá-lo. Quando enfrento desafios que parecem intransponíveis, preciso me lembrar de que o pastor que me guia é o mesmo que venceu a morte e tem autoridade sobre todas as coisas. Essa autoridade também me desafia a confiar em sua liderança. Como ovelha, às vezes posso questionar o caminho que o pastor escolhe para mim. Posso querer seguir minha própria direção, achando que sei o que é melhor. Mas Jesus, como o bom pastor, enxerga além do que eu consigo ver. Sua autoridade não é arbitrária, é fundamentada em seu amor e em sua sabedoria perfeita. Ele sabe exatamente para onde está me conduzindo, mesmo quando o caminho parece difícil ou desconfortável. Por outro lado, a autoridade de Jesus também me conforta, porque sei que Ele está no controle. Em um mundo onde tantas coisas parecem incertas e fora do meu alcance, é reconfortante saber que estou sob os cuidados de alguém que tem todo o poder. Ele não é um líder fraco ou incapaz. Ele é o Rei dos Reis, que usa sua autoridade para me proteger e guiar. Isso me lembra que não preciso carregar o peso do mundo nos ombros. Posso confiar que Ele está no comando e que suas promessas nunca falharão. Por fim, a autoridade do bom pastor também me convida a responder. Ele não força ninguém a segui-lo, mas chama com uma voz cheia de ternura e verdade. Cabe a mim decidir se quero confiar nessa autoridade, se quero me render ao cuidado do pastor que deu a vida por mim. Essa rendição não é um ato de fraqueza, mas de sabedoria, porque reconheço que Ele sabe o que é melhor para mim, e que sua liderança me levará à vida abundante que Ele prometeu. Hoje, ao refletir sobre a autoridade de Jesus como o bom pastor, sou desafiado a entregar a Ele todas as áreas da minha vida, inclusive aquelas que ainda tento controlar. Ele já provou que é digno dessa confiança, não apenas por suas palavras, mas por suas ações. Ao segui-lo, encontro não apenas direção, mas também segurança, paz e a certeza de que estou sob os cuidados do único que tem poder sobre todas as coisas. A autoridade do bom pastor não é um fardo, é um refúgio. E ao reconhecer essa verdade, posso viver com a confiança de que estou nas mãos daquele que me ama profundamente e que tem o poder de me guiar, proteger e salvar, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Reflexão e aplicação. O que o bom pastor ensina para a minha vida. Ao olhar para a figura do bom pastor apresentada por Jesus em João 10, sou levado a refletir sobre o impacto que essa mensagem tem na minha vida diária. Jesus não é apenas um líder distante ou uma figura histórica. Ele se apresenta como alguém que me conhece profundamente, que entende minhas dores, minhas falhas e minhas necessidades. Ele não só me oferece direção, mas também a segurança de que, independentemente do que enfrente, Ele está comigo, guiando-me com amor. Uma das maiores lições que tiro dessa passagem é sobre confiança. Muitas vezes tento resolver as coisas por conta própria, confiando apenas nas minhas habilidades ou nas pessoas ao meu redor. Mas Jesus, como o bom pastor, me convida a descansar nele, a confiar que ele conhece o caminho, mesmo quando não consigo enxergar o próximo passo. Essa confiança não é cega, é baseada no caráter dele, no amor demonstrado ao dar a própria vida por mim. Outra aplicação prática é o chamado à unidade. Jesus fala de um só rebanho e um só pastor,
e isso me lembra de que sou parte de uma família maior. Não importa de onde venho ou o que enfrento, Ele me chama a viver em comunhão com outros que também seguem sua voz. Essa unidade não significa ausência de diferenças, mas um compromisso de caminhar juntos, apoiando-nos mutuamente enquanto seguimos o pastor que nos guia. Também sou desafiado a ouvir a voz de Jesus em meio às distrações da vida. Em um mundo cheio de vozes que competem pela minha atenção, a do bom pastor é sempre clara, chamando-me para uma vida de propósito, paz e amor. Para ouvir essa voz, preciso dedicar tempo à oração, à leitura da palavra e à comunhão com Ele. É nesse espaço de intimidade que encontro direção e força para seguir adiante. Por fim, sou chamado a viver com gratidão e propósito. Jesus não apenas deu a vida por mim, mas também ressuscitou, mostrando que nele há vitória sobre tudo o que tenta me separar de Deus. Essa verdade me inspira a viver não mais como alguém perdido ou sem rumo, mas como alguém que foi encontrado e amado. Ao aplicar essas verdades no meu dia a dia, percebo que seguir o bom pastor não é apenas uma escolha espiritual, mas uma decisão que transforma minha maneira de viver, trazendo paz, direção e a certeza de que estou sob os cuidados daquele que me ama profundamente. Ao encerrar essa reflexão, não consigo deixar de pensar em como a imagem de Jesus como o bom pastor se conecta profundamente com minha vida. Muitas vezes me sinto perdido, enfrentando dores e lutas que parecem grandes demais para suportar. Nessas horas, é fácil pensar que estou sozinho, mas ao olhar para o texto de João 10, percebo que nunca estive. Jesus me chama pelo nome, mesmo quando me sinto indigno de ser ouvido. Ele conhece minhas fraquezas e ainda assim me oferece seu cuidado. Quando ele diz que dá a vida por suas ovelhas, vejo ali a prova de que sou amado, mesmo nos momentos em que tudo ao meu redor parece desmoronar. Sua autoridade não me oprime, ela me liberta, porque ele usa seu poder para me proteger e me salvar. Assim como uma ovelha ferida que é carregada nos ombros do pastor, muitas vezes só consegui continuar porque ele me sustentou. Quando o caminho parece incerto, é a sua voz que me dá direção. E quando as tempestades chegam, é seu cuidado que me protege. Saber que estou sob os cuidados do bom pastor me dá forças para enfrentar cada dia, porque ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Se você também tem enfrentado momentos difíceis, lembre-se, o bom pastor está chamando por você. Ele conhece sua dor, entende seus medos e deseja conduzi-lo a um lugar de paz e segurança. Não é tarde para ouvir sua voz e deixar que ele cuide do seu coração. Muito obrigado por acompanhar este momento de reflexão. Que você possa sentir o cuidado do bom pastor em sua vida, mesmo nas maiores dificuldades. Nos encontramos no próximo vídeo. Fique com Deus.